Tá bom, família, bora lá para Escravo das Sombras, capítulo 85. E cara, tá muito interessante esses últimos capítulos. Finalmente ele tá com a memória, então vamos ver o que ele vai fazer agora, né? Porque ele tem que descobrir o que tá causando isso e como acordar as meninas ainda, né? Porque só ele conseguiu despertar. Então, bora lá. Sentado no ninho da prole do pássaro ladrão viu, Sunny franziu a testa e cerrou os punhos. Algo antinatural estava acontecendo com eles desde que chegaram ao túmulo cinzento. Agora que ele se lembrava do aviso da Cássia, era evidente que suas mentes estavam sendo afetadas, tornando-os esquecidos e facilmente distraídos. Eles estão com TDAH agora, né, geral. Mesmo agora que ele sabia disso, pensar com clareza era estranhamente difícil. Levou toda a sua força de vontade apenas para manter o conhecimento da anomalia em sua memória. Os eventos dos últimos dias ainda estavam confusos. Lembrando de algo mais, Sunny fechou os olhos frustrado. Eles realmente passaram apenas alguns dias nessa ilha? O número de fragmentos de sombra que ele recebeu ao comer os frutos da árvore da alma sugeriam o contrário. Era bem possível que um mês inteiro tivesse se passado desde a primeira vez que comeram os frutos. E suas mentes eram corroídas um pouco mais a cada dia que passava. Muito em breve, não haveria nada restante deles, apenas cascas vazias, andando por aí usando seus rostos. O rosto de Sunny empalideceu. Com uma crescente sensação de pavor, ele percebeu que havia grandes lacunas em sua memória. Ele não conseguia se lembrar de como chegaram ao túmulo cinzento e para onde estavam indo. Outras coisas também estavam confusas e borradas. Então ele não tá bem ainda, nada bem, né, mano? O mais importante é ele ter que lembrar que precisa sair daí urgente e ir pra onde eles querem ir, né, que é o castelo. Fique calmo. Apesar de suas memórias estar comprimida, ainda havia maneiras de entender o que estava acontecendo e talvez reverter a situação. Afinal, ele conseguiu se lembrar do aviso de Cássia. Isso significava que suas memórias não estavam perdidas, apenas obscurecidas. Primeiro passo: resistir ao impulso de esquecer tudo de novo. Não sucumbir à constante atração em sua mente. Não era uma tarefa fácil, mas ele conseguia lidar, pelo menos por enquanto. Segundo passo: tentar entender o motivo pela qual você foi capaz de lembrar dessas coisas. É bom ele saber, né? Porque pode ser uma medida para ele prevenir, se começar a esquecer de novo, tentar fazer isso para se lembrar de tudo. Quando Cássia implorou para ele se lembrar do número 5, ela já devia saber que ele receberia um novo atributo. Sim, ele percebeu a existência do misterioso quinto atributo como resultado, o que desencadeou a assustadora revelação. No entanto, porque ele conseguiu não esquecer a existência do quinto atributo por completo, o que tornava tão especial. Cássia até disse que ele era o único que poderia fazer isso, porque ele e não a Estrela da Mudança. Sunny massageou Sunny massageou as têmporas. Então, uma súbita realização ocorreu-lhe. Sem dúvida, um dos encantamentos do manto do titereiro era fornecer a ele uma pequena quantidade de resistência contra ataques mentais. Foi por isso que ele foi ligeiramente menos suscetível ao assustador esquecimento que os infectou no túmulo cinzento. Essa foi a razão pela qual ele havia sido o último a concordar em comer os frutos milagrosos, porque ele frequentemente sentia que as coisas estavam erradas. Ele também foi o único que conseguiu se lembrar do aviso de Cássia. Mesmo que tenha levado muito tempo, Cássia sabia sobre o manto do titereiro, e foi por isso que ela escolheu ele em vez de Nefis. Garota esperta. Então, seu estado distorcido era o resultado de um ataque mental. Mas quem poderia atacá-los nessa ilha desolada? A resposta era bastante óbvia. Aquela maldita árvore. Olhando para baixo, Sunny sentiu suor frio escorrendo pelas costas. A árvore da alma
Era, na verdade, uma colossal, antiga e absolutamente terrível criatura do pesadelo. Se ele estivesse certo, então seu poder teria que ser simplesmente inimaginável. Ele tinha medo até mesmo de pensar qual seria sua categoria e classe. Mano, eu não, nem por um milésimo de segundo de nada eu imaginei que a árvore seria um monstro, né? Tipo, seria algo assim, mano. Eu sabia que era culpa da árvore, mas eu pensei que ela poderia estar soltando uns poros, alguma névoa venenosa, alguma coisa que tá bugando eles, tá ligado? Mas pensa se ele conseguir matar a árvore também, mano. Que roubado seria, né? Não é de admirar que tenha sido capaz de drenar toda a vida de uma área inteira do labirinto carmesim. Não é de admirar que tenha conseguido sobreviver e prosperar nesse lugar infernal. De todos os horrores desse inferno, talvez fosse o mais aterrorizante. Finalmente, ele sabia a razão pela qual nenhuma outra criatura do pesadelo ousava se aproximar do túmulo cinzento. Até os monstros tinham medo da árvore da alma, exceto pelas coisas igualmente horríveis que habitavam sob as costas, pelas ondas do mar profundo e escuro. Não havia como eles destruírem isso. A árvore da alma era simplesmente muito grande, velha e poderosa. Por um momento, Sunny considerou a ideia de colocá-la em chamas, mas rapidamente a abandonou. Ele precisaria de uma erupção vulcânica ou algo do tipo de intervenção divina para queimar aquela coisa colossal. Ah, mas no final do capítulo eu vou fazer uma pergunta, mas nada a ver com isso que tá acontecendo, entre aspas. Então, o que fazer? Depois de pensar por algum tempo, Sunny decidiu não ser precipitado e avançar um passo de cada vez. Primeiro, ele tinha que saber a situação exata com seus atributos. Convocando as runas, ele tentou mais uma vez ler a descrição do quinto atributo oculto. O resultado foi o mesmo. Ele sabia que estava lá, mas não conseguia se lembrar do que era. Não importava o quanto tentasse, não importa o tanto que tentasse. É de se esperar. Confirmando que ainda era impossível para ele resolver esse mistério por conta própria, Sunny voltou sua atenção para a marca da divindade. Novas runas apareceram sob sua descrição. Marca da divindade, descrição do atributo. Você carrega um leve aroma de divindade, como se alguém brevemente tocasse por ela uma vez, há muito tempo. Marca da divindade está pronta para evoluir. Prosseguir? Sem perder tempo, Sunny disse sim. Imediatamente, o nome e a descrição do atributo mudaram. As novas runas diziam: atributo, centelha da divindade. Centelha da divindade, descrição do atributo. Todo fogo começa a partir de uma centelha. Em algum lugar profundo dentro de sua alma, uma centelha radiante brilha com luz divina. É uma boa descrição, tá? É uma boa descrição. Ih, meu gato quer sair, família, calma aí. Ele não sentiu nenhuma mudança dentro de si mesmo. Parecia que a pergunta sobre se ele queria ou não prosseguir era apenas uma formalidade, e o atributo já havia evoluído quando ele consumiu a gota de Icor. Minha afinidade com a divindade aumentou. Legal, embora eu não tenha certeza de como isso pode ser útil. Foi essa centelha da divindade a razão pela qual ele era agora capaz de ver funcionamento interno das memórias, bem como outra coisa, como as sombras em seu mar de alma. Se sim, era um traço universal de todos os despertos com alta afinidade divina, ou apenas dele. Ah, então realmente já tinha evoluído e ele falar assim, foi só pra falar assim, né? E ele saber que evoluiu. Por alguma razão, Sunny sentiu que era a última opção. Ele havia recebido a gota de cor de um ser chamado Tecilão, e depois se tornou capaz de ver os fios que eram tecidos pelas memórias, dando-lhes suas qualidades únicas. Não era difícil ver a conexão. Se isso fosse verdade, isso significava que havia diferentes tipos de divindade? E ele herdou uma pequena quantidade de um tipo muito especial de divindade? Tecilão era mesmo uma divindade? Todo deus que ele tinha ouvido falar tinha um nome maneiro semelhante. Havia deus das sombras, deus da guerra,
Bom, é isso. Ele nunca tinha ouvido falar o nome de qualquer outros deuses. No entanto, o nome de Tecelão era diferente. Talvez Tecelão não fosse uma divindade. Talvez ele, ou ela, ou isso fosse, na verdade, um dos desconhecidos. Sunny balançou a cabeça, sentindo que quase permitiu que ele mesmo se distraísse e perdesse a memória. Ele não podia se permitir devagar agora. Concentrando-se, ele olhou para seu novo atributo, Trama de Sangue. Trama de Sangue em descrição: você herdou uma parte da linhagem proibida do Tecelão. Seu sangue foi alterado e imbuído de uma tenacidade estranha. Então, ele teria menos probabilidade de sangrar no futuro? Essa era uma melhoria muito boa. Ué, de onde ele tirou isso? Trama de Sangue pelo nome? No entanto, isso não ajudou o Sunny em sua situação atual. Era hora do próximo passo. Era início da manhã quando Sunny desceu da árvore da alma. No entanto, ele não trouxe nenhum fruto consigo. Caminhando até Cassia adormecida, ele pegou pelos ombros e a sacudiu suavemente para acordá-la. A ironia de como a situação espalhava aquela em que Cassia havia dito a Sunny para lembrar o número 5 não passou despercebida. A menina cega lentamente voltou a si e se virou para encará-lo com uma expressão sonolenta e confusa. Sunny, por que você está acordando tão cedo? Ele hesitou e disse com um sorriso amigável, tentando muito agir como se tudo estivesse bem. Na verdade, eu não dormi nada essa noite. Cassia franziu a testa. Felizmente, ela não conseguia ver o estado lamentável em que ele se encontrava, nem o sangue seco no rosto dele. Sério? Por quê? Ele deu de ombros. Decidi escalar a árvore da alma e procurar alguns frutos, mas isso não é muito importante. Ei, sua habilidade aspecto permite que você veja os atributos de outras pessoas, certo? Ela assentiu, ainda confusa. Sim, você sabe disso. Por quê? Sunny hesitou e então disse, em um tom despreocupado, você pode dar uma olhada nos meus? Esperto, como se ele não consegue ver as coisas direitinho, então ele pode mandar ela olhar por ele, né? Esperto. E o que eu ia perguntar no final do capítulo é... eu não quero spoiler, mas esse arco da Costa Esquecida aí, tipo, vai acabar mais ou menos em que capítulo, tá ligado? A capítulo 200 ele volta pro mundo humano pela primeira vez. Mais ou menos isso, eu não quero spoiler de como ou porquê ou algo do tipo, tá ligado? Então bora lá, capítulo 86. Estamos quase chegando no capítulo 100, mano, tá sendo rápido até, né, mano? Mais uns 2 aninhos dá pra terminar isso daí, mano. É porque tá lançando também, né? O raciocínio de Sunny era muito simples. Honestamente, no estado em que ele estava, ideias complexas que iam contra a doutrina da árvore da alma era quase impossível de manter. Ele já estava no limite, apenas tentando lembrar o que havia acontecido no ninho gigante. Em sua descida, Sunny teve que se morder várias vezes, deixando marcas sangrentas em suas mãos. A dor aguda clareava sua mente por alguns momentos e dava-lhe alívio temporário do constante puxão do esquecimento. Por coincidência, ele já estava percebendo o efeito que Trama de Sangue exercia sobre ele. As mordidas sangrentas, apenas por um curto período, rapidamente se transformavam em crostas. A velocidade de coagulação do sangue estava claramente aprimorada. Ele também se sentia mais enérgico. Sua resistência substancialmente melhor do que antes. O que fazia sentido. O corpo humano era um sistema onde cada parte afetava a outra. Uma melhoria abrangente de uma dessas partes, especialmente uma tão importante quanto o sangue, tinha que levar a uma reação em cadeia de melhorias menores em todo o sistema. Faz sentido. Então ele tá pouco aprimorado em tudo por causa do aprimoramento do sangue dele. Parecia que ele havia subestimado severamente a importância de seu novo atributo. Foco idiota, sem divagações. Cerrando os dentes, Sunny se concentrou na tarefa. Ele queria usar a habilidade de aspecto da Cassia para aprender a verdade
do atributo oculto. A visão dela era diferente da dele. Sunny só podia ver as informações fornecidas pelas runas porque era uma função padrão do feitiço. Ele simplesmente acessava essas informações com sua mente. A visão de Cassia, no entanto, vinha do seu aspecto. Assim, mesmo que suas mentes estivessem comprometidas, isso não deveria afetar suas habilidades de ver os atributos de outras pessoas. Ela também tinha uma alta afinidade com revelações e destino. Então, uma grande chance de que Cassia pudesse ter sucesso onde ele havia falhado. Finalmente, alcançando o chão, Sunny acordou a menina cega e, após uma breve conversa, mencionou os atributos. Então, ele perguntou cuidadosamente: "Você pode dar uma olhada nos meus?" Cassia estava visivelmente confusa com essa pergunta. "Você não pode fazer isso sozinho?" Sunny sorriu. "Eu posso, mas acho que você ficará surpreso quando vê-los." A menina cega hesitou e então deu de ombros. "Tudo bem, mas se descobrir que você me acordou à toa, ficarei chateada. Não foi muito legal de sua parte." Ela virou-se para encará-lo e congelou por um momento, como se olhasse diretamente nos olhos dele. Predestinado, filho das sombras, centelha da divindade. Espera, não era a marca da divindade? Deve ter me lembrado errado. Parando por um segundo, Cassia timidamente cobriu a boca com sua pequena mão e bocejou. "A minha memória não tem estado muito boa ultimamente. Descanso demais, eu acho. Onde eu estava? Ah, sim, trama de sangue. Hã? De onde veio isso?" Sunny deu uma risadinha forçada. "Essa coisa? De um ovo? De qualquer forma, tem mais alguma coisa?" Cassia piscou algumas vezes. Um ovo? Bem, se você diz. Normalmente, o surgimento de um novo atributo não seria algo a se ignorar, mas no estado em que ela estava, a capacidade de atenção de Cassia estava seriamente reduzida e sua capacidade mental estava turva. Ela apenas franziu a testa por um segundo e depois esqueceu a discrepância. O coração de Sunny, enquanto isso, batia como se fosse explodir. Um sorriso falso congelado no rosto, ele esperou pelas próximas palavras da menina cega. Elas decidiram se ele seria capaz de ir ao fundo das coisas ou não, e portanto encontraram um caminho para sair desse fundo. Com um sorriso estranho, Cassia disse: "Minha mãe faz os melhores ovos." Sobre o que estávamos falando? Certo, seus atributos. O último é encantado. Espere, de onde isso veio? Encantado, tá? Não dá pra saber muito pelo nome, mas sei lá. Sabendo que havia pouco tempo, Sunny perguntou apressadamente o que a descrição diz. Um pouco de tensão se infiltrou em sua voz. Assustada com essa intensidade, Cassia não fez a mesma pergunta novamente e simplesmente disse: "Você foi hipnotizado pelo antigo demônio, árvore devoradora de almas, e está sendo transformado em seu lacaio. Uma vez concluído o processo, não haverá escapatória." Então, o nome não é Grande Árvore, nem Árvore da Alma. É Árvore Devoradora de Alma. Eu falei alma da outra vez ou arma? Eu buguei, eu acho. Mas então, Árvore Devoradora de Almas, tá? Assim que Sunny ouviu essas palavras, foi como se pesadas correntes caíssem de sua mente. De repente, suas memórias retornaram em uma avalanche, fazendo-o cambalear. Seus olhos se arregalaram. Somente agora que havia recuperado totalmente sua memória, Sunny percebeu o quanto seu estado mental estava distorcido. Quanto do seu verdadeiro estava perdido. Quão perto ele chegou de ser completamente obliterado, sem nem mesmo saber que um terrível monstro estava devorando lentamente sua mente. Um sentimento extremo de terror encheu seu coração. Por alguns momentos, Sunny perdeu a capacidade de falar, coberto de suor frio e tremendo. Calma-se. Não aconteceu, você impediu, você está de volta. Ela não te devorou. Ele. A árvore. Mano, ela. Vou chamar de ela. Aos poucos, ele conseguiu controlar seus sentimentos
e a alcançar alguma aparência de compostura. Ele chegou muito perto do limite, mas não deu o último passo. Ele ainda era ele mesmo. Ainda não tinha acabado. Eles ainda tinham uma chance. Olhando para Cassia, Sunny exalou lentamente e disse: "Obrigado." A menina cega sorriu e ergueu as sobrancelhas. Por quê? Ela já havia esquecido completamente a conversa deles. Sunny estava livre de ser hipnotizado pelo Devorador de Almas, mas Cassia não. Sua memória, mente e pensamento ainda estavam comprometidos, piorando à medida que falava. Um sorriso doloroso apareceu no rosto de Sunny. Lutando para manter seu tom leve e alegre, ele disse: "Por me ajudar agora há pouco. Desculpa por ter acordar tão cedo. Volte a dormir, eu cuido do resto aqui." Cassia hesitou por alguns momentos, depois se distraiu e esqueceu que ele estava ali. Bocejando, a menina cega se deitou e se cobriu com sua capa. Logo, ela estava dormindo novamente, feliz e ignorante da ameaça que seus dias estavam contados. Sunny observou-a por um tempo com uma expressão sombria no rosto. Finalmente, ele se virou e se afastou pensando: "Só por cima do meu cadáver." Cara... Ai, mano, eu não faço ideia de como ele vai resolver essa situação ainda. Não adianta contar pra Nefis. Ele pode contar, ela falar que vai ajudar, passar meio segundo ela já ter esquecido e tá moscando de novo, né, mano? Eu tô tentando pensar em um jeito, mas aí eu estaria muito perdido, mano. Muito mesmo. Nefis ainda estava na borda oeste da ilha, olhando as águas negras que recuavam. Parecia que ela mal se mexeu desde a última vez que Sunny a viu. Olhando para ela com os olhos límpidos, livre dos efeitos mais debilitantes de ser enfeitiçado, ele conseguiu notar coisas que não havia notado antes. O cabelo de Nef estava realmente mais comprido. Na academia, era curto e geralmente dividido ao lado. Agora, os fios prateados já eram longos o suficiente para cobrir suas orelhas. Olheiras não. Orelhas é isso que eu tenho. Olheiras é isso que eu tenho. Para cobrir suas orelhas. Pendurados desordenadamente, sem o brilho usual. O rosto da Estrela da Mudança parecia muito mais magro, com olheiras, agora sim, e uma expressão sombria e sem vida. Sua habitual confiança e energia havia desaparecido, substituídas por uma quietude exausta. Parecia que alguma doença desconhecida a consumia por dentro, transformando lentamente a menina radiante de outrora em uma pálida sombra de seu antigo eu. Sunny suspeitava que sabia qual era essa doença. Ele já sabia há muito tempo que Nefis tinha um objetivo misterioso e que sua determinação em alcançar esse objetivo era assustadora. Esse ardente desejo dela, pelo visto, era forte o suficiente para resistir até mesmo o encantamento do Devorador de Almas. Pra tu ver como a Nefis é braba, né, mano? Cara, a vontade dela tá sendo não tão forte, né? Porque ela não resistiu por completo ainda. Mas, tipo, já tá dando uma calma lá no feitiço. No feitiço não, no encantamento. No entanto, embora os sentimentos permanecessem, as memórias reais estavam desaparecidas. Assim, Nefis havia sido deixada ansiando desesperadamente por algo que não conhecia. Sem como entender a natureza de suas emoções ou saciá-las, esse conflito interno era a razão de seu terrível estado. Aproximando-se, Sunny sentou e olhou para Nef, desejando ver seus impressionantes olhos cinzentos brilhantes novamente com uma determinação inabalável. Ei, Nef! Ela virou a cabeça em direção a ele, sem dizer nada. Sunny cerrou os dentes, sentindo uma raiva sombria brotar em seu coração. Essa árvore detestável. Eu tenho algo para te contar. Tentando manter a calma e não perder nada, ele contou a Nef tudo o que havia descoberto. Contou sobre sua viagem às partes superiores da Árvore da Alma, o ninho gigante que descobriu, o prole do pássaro ladrão viu e como a matou, a estranha memória sem categoria
tipo, o novo atributo que recebeu e o escondido que descobriu acidentalmente. E eu escondi... Ah, tá falando dos atributos escondido, tá. Por fim, Sunny contou a ela sobre a natureza desse atributo, a verdadeira natureza do Devorador de Almas, quanto tempo estiveram na ilha e o que haviam esquecidos. Quando terminou, a expressão da Estrela da Mudança não mudou nem um pouco. Desviando o olhar, ela simplesmente disse: entendi. Sunny piscou. Entendi, é tudo o que você tem a dizer? Ela olhou para ele e sorriu sombriamente. O que você quer que eu diga? Ele a encarou, boquiaberto e com os punhos cerrados. Nossa, que terrível. Bom trabalho, Sunny. Diga algo pelo menos. É tão difícil se comportar como um humano? Ela desviou o olhar, sem responder. Sunny encarou-a por vários segundos e em seguida disse em uma voz cansada e derrotada: eu não sei o que fazer. Diga-me o que fazer, Nef. Como eu nos tiro dessa? Ela ficou em silêncio por um tempo. Sunny quase pensou que a Estrela da Mudança já havia esquecido de tudo que ele havia contado. Mas então, ele percebeu faísca de radiação branca dançando no fundo de seus olhos. Nefis ativou sua habilidade de aspecto, usando a dor para se manter lúcida o máximo possível. Finalmente, ela olhou para o Mar Negro que recuava e disse: precisamos construir um barco. Caralho, mano. Então, nossa, ela foi braba aqui, mano. Ela entendeu a situação e tá usando da dor que ela sente ao usar o poder dela para conseguir se manter mais um pouco de boa. E com certeza vai sobrar pro Sunny construir o barco, né? Porque daqui a pouco ela vai esquecer. Ela não vai conseguir se manter ativando a habilidade e sentindo essa dor. Quero ver a desculpa que ele vai dar pra tirar elas daí. Será que eles vão contar tudo rapidão e falar que vai ter que sair e elas vão? Sunny pescou. O quê? A Estrela da Mudança suspirou e virou o rosto para olhar para ele. Estamos aqui, nessa ilha, há muitas semanas. Nossas mentes estão sendo apagadas aos poucos pela Árvore da Alma, nos transformando em seus escravos, para sempre. No entanto, o processo não está completo. Ele concordou ouvindo. Quais pensamentos a Árvore da Alma colocou em nossas cabeças? Que ela é benevolente e grandiosa, que seus frutos são desejáveis e que não devemos sair da ilha, ficando o mais perto possível dela. Os 2 primeiros comandos fazem todo sentido. O terceiro, no entanto, não é tão simples. Nefis gesticulou para a vasta extensão de água negra. A partir desse terceiro comando, podemos deduzir que o efeito do encantamento da Árvore da Alma enfraquece com a distância, e que se colocarmos uma distância suficiente entre nós e a árvore, ele será quebrado. O rosto de Sunny se iluminou quando entendeu a lógica de Nef. Então, havia um jeito. Eles só precisavam sair do túmulo cinzento e fugir, sem olhar para trás, até que a marca do Devorador de Almas desaparecesse de suas almas. No entanto, mas por que um barco? Por que não apenas fugir a pé? A Estrela da Mudança baixou a cabeça e disse calmamente: nunca chegaremos ao castelo a pé. Nós só morreremos. Eu fui muito arrogante antes para pensar. Bem, não importa agora. Levará muitos meses para contornar a cratera através do labirinto, especialmente agora que não temos o eco. E a cada dia que passamos lá, corremos o risco de encontrar algo que nos matará sem nem suar. Ela suspirou. Já tivemos sorte de sobreviver por tanto tempo, mas no final, não importa o quanto lutamos e perseveramos, ainda encontramos a Árvore da Alma. Este deveria ter sido o nosso fim. Você sabe o quão improvável é que até mesmo tivemos a chance de ter essa conversa? Sunny hesitou e balançou a cabeça. Primeiro, precisamos ter um oráculo em nosso grupo para ver o futuro. Então, Cassia teve que formular e executar um plano genial no curto período de tempo em que sua memória permaneceu intacta. Este plano se baseava no fato que havia alguém com uma armadura desperta de 5º nível em nosso grupo, encantado com um raro traço de proteção mental, nada menos. Ela tá falando
E se fosse qualquer pessoa, teria morrido aí. Tiveram muitos fatores específicos e raros que fizeram tudo isso de eles estarem vivos ainda ser possível. É a mina que vê o futuro e não sei o que, e conseguiu falar a tempo. Tem o Sunny com o manto, não sei o que, né? Então, tipo, é muitas coisas. Despertados com afinidade de revelação eram poucos e raros. Adormecidos com uma memória igual ao manto do titereiro eram ainda mais raros. Essa pessoa então teve que encontrar e matar um grande demônio. Mais incrível, ele teve que receber uma verdadeira memória de linhagem dele. Precisa explicar o quão improvável é essa combinação de eventos? É impossível, eu acho, essa combinação, mano. Tipo, era 0,000 quantos por cento aí e eles tiveram essa chance. E nunca mais vai acontecer isso. Sunny balançou a cabeça lentamente. Nephis fechou os olhos. Meu ponto é, se entrarmos no labirinto, inevitavelmente encontraremos a próxima árvore da alma. Ela quer dizer que, tipo, se eles continuar aí, vai encontrar outra situação que eles vão morrer. Basicamente, que eles vão precisar ter muita sorte para sair vivo. Não uma árvore literal, mas algum obstáculo, né? E mesmo que por um milagre conseguimos sobreviver a esse encontro, haverá o próximo e o próximo. Mais cedo ou mais tarde morreremos. Ela olhou para o oeste, onde os últimos requisitos do mar escuro estavam desaparecendo além do horizonte. Mas, se construirmos um barco e usarmos o cajado de Kessia para encher a vela com vento, talvez seríamos devorados pelos habitantes das profundezas. Ou talvez eles não prestem atenção em nós. É um jogo de azar. De qualquer maneira, ou morremos, o que é o mesmo que voltar para o labirinto, ou não. Se sobrevivermos, seremos capazes de percorrer 100, talvez até 200 quilômetros em uma noite. Mais distância do que percorremos até agora. Sunny congelou, atônito com aquele número. Nas semanas que antecederam a batalha deles com o demônio carapaça, eles não haviam viajado mais do que 100, talvez 150 quilômetros da estátua do Cavaleiro Gigante. Foi uma quantidade considerável, especialmente devido à dificuldade de cada passo através do labirinto carmesim. Percorrer tanto, talvez até mais em um único dia, isso teria sido incrível, mas navegar no mar escuro, de repente ele se sentiu muito frio e pequeno. Tá, vamos lá. Eu errei entre aspas, né? Eu tava botando fé que a Nephis que conseguiria despertar e salvar o grupinho, mas foi o Sunny. Mas ele ficou perdido mesmo conseguindo despertar. Então ela que teve a ideia de como resolver o problema, né? Que é ir embora e construir um barco. Então vamos dizer que eu acertei uns 50 a 40%, pode ser? Nem pra mim, nem pra vocês, mano. Eu acertei só metade. E cara, tá acabando essa parte, mano. Nos próximos capítulos, eu acho que daqui 1 ou 2 capítulos já vai ter construído o barco. Porque vai ficar mais tempo, eu acho, no mar. Contando os perigos que vai acontecer no mar. Eu acho que não vai focar tanto nele construindo um barco, né? Não sei. Eu sei que vai passar um tempo ainda aí de ele construindo, mas eu acho que não vai aparecer pra gente esse tempo. Mas, cara, tá ficando muito bom. Eu acho que tá quase chegando no castelo, mano. Sinceramente, eu acho que não falta muito. Mas é isso, família. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá like. E até a próxima. Falou!